Fala pessoal, tudo lado bom? Que é o André Fogaço. Hoje eu estou com um comparativo entre o LG G Flex 2, que é o smartphone de segunda geração da linha G Flex, ou seja, smartphones que podem que tem um corpo um pouco flexível, contra o iPhone 6, que é o smartphone mais parrudo que a Apple tem disponível no Brasil. Esse aqui é o modelo 6, não 6 Plus. Ou seja, se você quer saber sobre o 6 Plus, é só procurar no tudoslá.com e acompanhar o comparativo também. A primeira diferença fica bem clara na construção. Enquanto o iPhone tem metal em todas as partes e vidro na parte da frente, o G Flex 2 vai de plástico na parte traseira, com a promessa de entregar uma regeneração leve de riscos, mas como você pode ver aí nos reflexos, isso não aconteceu muito bem. Enfim, você tem uma traseira que tem uma pegada mais gostosa do que o iPhone 6, principalmente por conta da curvatura. Outra vantagem da curvatura é que o índice de reflexo é um pouco menor e você pode ver aqui como a câmera passa mais rápido no aparelho da LG do que no aparelho da Apple. Não tem melhoria em visibilidade por conta da curvatura que lembra cinema, porque está muito pequena a tela para fazer alguma diferença nesse ponto. A pegada é mais gostosa, como eu falei, pela curvatura e principalmente que você alcança a parte de cima com mais facilidade no aparelho da LG. Na tela, os dois dispositivos têm telas diferentes. Você tem uma tela IPS no aparelho da Apple contra uma tela AMOLED no aparelho uma tela OLED, não AMOLED, OLED, POLED no aparelho da LG G Flex 2. A diferença entre as duas telas é grande e agora eu vou mostrar como que cada um lida com câmera, com cores. Veja aqui algumas. Então tem aqui exatamente a mesma imagem nos dois dispositivos. Então, exibir a mesma figura da mesma forma. E a vantagem do OLED é que ele tem uma saturação, um contraste maior nas cores, só que as cores são mais bem exibidas no IPS do que no AMOLED, no AMOLED. Tá difícil hoje. Por outro lado, o ângulo de visão no LED acaba sendo um pouquinho maior, mas a diferença é pequena. A diferença de qualidade na cor não é tão grande assim, mas o IPS consegue ser um pouquinho mais verdadeiro nas cores, enquanto o OLED trabalha em cores mais fortes, mais saturadas. Você tem também do lado de dentro um processador Snapdragon 810 no G Flex 2, rodando 8 núcleos, sendo 4 em 1.5 GHz, outros 4 em 2 GHz, acompanhado de uma GPU Adreno 430 e infelizmente apenas 2 GB de memória RAM. Eu digo infelizmente porque existe uma versão de 3 GB de memória RAM disponível apenas no exterior. Também tem 16 GB de memória interna com mais ou menos 8 GB, entre 7 e 8 GB livre para o usuário, ou seja, você compra 16 GB e leva um aparelho de 8 para casa. No aparelho da Apple você tem um chip A8 com um processador dual-core, um Cyclone dual-core de 1.4 GHz, baseado em ARM V8, com uma GPU PowerVR GX 6450, com 1 GB de memória RAM, que é bem pequeno se você comparar com números do seu aparelho aqui do lado, e 16, 64 ou 128 GB de memória interna. Diferente do G Flex 2, o iPhone não permite a expansão por cartão microSD. Para mostrar a diferença de desempenho dos aparelhos, eu vou abrir exatamente os mesmos aplicativos, garantindo que não tem nenhum aplicativo aberto no fundo. Então aqui eu tenho mostrando novamente, nenhum aplicativo além do próprio launcher aberto, e abrir exatamente os mesmos apps criados pelas mesmas empresas para ambas as plataformas. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. O G Flex 2 abriu muito antes do aparelho da Apple. Instagram em 3, 2, 1. Novamente, o iPhone foi bem depois, abriu depois. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, Instagram. Novamente, G Flex 2 abriu na frente. Então você vê que tem uma diferença muito grande dos dois aparelhos em desempenho. Isso é bem gritante. O G Flex 2 abriu tudo mais rápido. Comparar um jogo que é o Real Racing 3, que é um dos jogos mais pesados disponíveis tanto para Android como para iOS. Enquanto o iPhone trabalha com a PowerVR GX 6450,
o aparelho da LG trabalha com um Adreno 430. Vou colocar aqui um som no iPhone. Então você tem aqui exatamente a mesma imagem. Vou passar aqui pelo tutorial rapidamente. Vai, amigo, vai. Já foi. Agora sim. Você vê que graficamente ambos os aparelhos são muito semelhantes. Com os mesmos resultados, as mesmas texturas. Só que e ambos travando aqui na tela. Ou seja, a jogatina é exatamente a mesma dos dois lados, sem nenhuma diferença e sem nenhuma diferença nos gráficos. A diferença fica agora na memória RAM. Vou manter o jogo aberto aqui e vou mostrar qual dos dois vai conseguir voltar para o jogo sem ter que recarregar o jogo para isso. Vou voltar a abrir aqui novamente os aplicativos, como não tinha nada aberto no fundo, e vou mostrar aqui se o desempenho vai começar a gargalar por conta dos aplicativos abertos. Abrir aqui Instagram, vou abrir aqui Antutu. Claro que cada um tem uma versão um pouco diferente do outro, mas é um aplicativo aberto. Abrir aqui a App Store e o Play Store. E voltar para alguns aplicativos. Então tem aqui o Twitter, vou voltar para o Twitter, ambos ao mesmo tempo e no mesmo ponto. Antutu, vou voltar aqui para o Antutu, ambos ao mesmo tempo e no mesmo ponto. Facebook, ambos no mesmo ponto sem reiniciar nada. E por fim, abrir o jogo e voltar. Então os dois continuam exatamente ao mesmo ponto, ambos com o mesmo desempenho, mesmo com muitos aplicativos abertos no fundo. Então aqui fechar tudo, fechar todos aqui também. Na parte de comunicações, você tem Wi-Fi nos padrões AB, GN, AC nos dois aparelhos, os dois com dual band e com possibilidade de criar um roteador com a conexão. Só que apenas o aparelho da LG tem Wi-Fi Direct DLNA. Os dois com Bluetooth, só que o Bluetooth está na versão 4.1 no GFlex 2 contra 4.0 no iPhone 6. E os dois com ADSPLE, só que apenas o aparelho da LG tem suporte aptX. Os dois têm NFC, só que apenas o da Apple é bem limitado e funciona só com Apple Pay. No aparelho da LG você tem NFC para funcionar com o que você quiser, parear com outros dispositivos, outros acessórios ou outros smartphones. Você tem GPS com a GPS GLONASS nos dois dispositivos. Apenas o aparelho da LG tem aqui uma porta infravermelho que é para transformar o dispositivo em um controle remoto universal. E por fim, ambos são 3G quadriband com suporte a 4G na frequência brasileira. Voltando um pouco para a tela, você tem uma tela de 5.5 polegadas no GFlex 2 com resolução de 1920 por 1080 pixels e uma tela um pouco menor. Você tem uma tela de 4.7 polegadas no iPhone 6 com 1334 por 750 pixels. São 326 pixels por polegada de resolução, de densidade de pixels no iPhone 6 contra 403 no GFlex 2. É diferente, a tela tem uma resolução maior, mas como você pode ver aí nessa imagem que eu estou aproximando bastante aqui. Opa, foco, vou voltar um pouco para ter foco. Nenhum dos aparelhos apresenta pixels, e para você ter uma ideia, esse aqui é o meu dedo indicador e aqui a tela está bem perto uma da outra. A visibilidade é bastante bacana, isso principalmente quando você está usando uma distância normal, que é de 1 metro dos olhos. Na fotos você tem uma câmera de 8 megapixels no iPhone 6 contra uma câmera de 13 megapixels no aparelho da LG. As fotos com boas condições de luz ficam um pouco melhores no iPhone 6, com melhor reprodução de cores, e fotos noturnas o iPhone 6 perde, não muito, mas perde para o GFlex 2. O GFlex 2 acaba tirando fotos com maior quantidade de brilho e maior quantidade de detalhes na imagem.
Na bateria, você tem uma bateria de 3.000 mAh no G-Flex 2 contra uma bateria de 1.810 mAh no iPhone 6. Uma quantidade bem diferente. Isso faz com que o iPhone 6 dure muito menos do que o G-Flex 2. Você finaliza o dia com o aparelho quase desligado já, sem bateria no iPhone 6. O iPhone 6 é um comedor de bateria. E você tem aqui no G-Flex 2 um consumo alto por conta do Snapdragon 810, que é um processador consome muito mais do que o chip A8, só que tem muito mais energia na bateria, então ele acaba compensando isso e dura mais, você fecha o dia sem dificuldade. Nos extras você tem uma interface totalmente diferente, um sistema operacional totalmente diferente no iOS, com atualizações bem velozes, com atualizações que duram mais tempo, ele é atualizado por muito mais versões do que qualquer Android. E ele é leve, você vê que ele mesmo com um hardware tão inferior, com 6 núcleos a menos no processador, mesmo assim o desempenho não é tão baixo como poderia ser. Ele é um pouquinho mais, não é tão rápido como o GFX 2, mas ele é sim veloz. No lado da LG você tem a possibilidade de dividir a tela com dois aplicativos, um em cima e um embaixo, telinhas pequenininhas para cada aplicativo, rádio FM com suporte RDS, você tem infravermelho para poder transformar o aparelho em controle remoto universal e NFC que funciona em qualquer tipo de conexão, um NFC que você tiver por aí, sem necessidade de ser apenas uma específica como é a Apple Pay na Apple. Além disso, você tem um corpo mais resistente por ser de plástico e flexível. Na verdade não é para ficar dobrando, mas se você empurrar ele, se você meio que bater, ele suporta numa boa, numa nice, sem reclamar tanto quanto reclamaria um iPhone, que sim, ambos podem entortar, isso não é exclusividade da Apple, só que o iPhone com uma facilidade um pouquinho melhor. A pegada é mais confortável do lado da LG, só que de beleza o iPhone ganha por conta do corpo mais robusto. Além disso, você tem uma câmera mais saltada, que é o que não existe no aparelho da LG, e leitor de impressões digitais. Leitor de impressões digitais não está presente no G-Flex 2, tem a possibilidade de desbloquear o aparelho, e uma das coisas mais bacanas é você vem tocar no aparelho de home, manter o dedo ali dentro e ele já desbloqueia sem necessidade de tocar na tela. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, mas apenas o iPhone tem barômetro, ou seja, ele tem a possibilidade de medir com muito mais precisão a altitude que você está. Na parte de custo-benefício tem uma diferença um pouco razoável. O melhor preço que a gente consegue é de R$2.600, quase R$2.700 no iPhone 6 contra R$2.800 no G-Flex 2. Se você gosta de Android, não tem dúvida, o G-Flex 2 é o vencedor. Se você prefere iOS, não tenha dúvida, o iPhone é o vencedor. Mas em custo-benefício, talvez o iPhone seja uma compra mais inteligente, já que ambos estão num patamar um pouco próximo. Claro que não, no preço oficial o iPhone é mais caro, esse preço de R$2.679 é de um preço mais em conta que você pode encontrar no mercado de uma forma geral. Isso considerando o Mercado Livre, por exemplo. Para saber mais sobre os comparativos desse aparelho, é só clicar na descrição desse vídeo. Você pode ver fotos, mais detalhes e outras partes que eu não falei aqui nesse link, nesse vídeo. É só entrar em tudoslap.com, procurar o comparativo ou clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.